Oi, chuchuzinhos, tudo bem? Como vocês estão? Eu estou muito bem. Vamos para mais uma aula nossa aí para aprender, tá bom? Vamos lá. Oi, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje a nossa aula é sobre um tema polêmico, que é conflitos étnicos e religiosos. E você sabe o que significa, né, a palavra conflito? Conflito é quando a gente tem duas partes e elas não se entendem, não conseguem conversar e acabam partindo pra briga, né, pra porrada. No caso aqui, não é só um conflito de um desentendimento, uma treta normal, tipo você brigando com o seu irmão por causa do quarto, né? É uma briga numa escala muito maior, né? Briga entre povos que não se entendem, são conflitos armados, uma espécie de guerra, vamos assim dizer. Vamos lá? E aí a gente vai começar falando, né, de um pessoal que é o povo basco. Não sei se vocês já ouviram falar, né? O povo basco é uma galerinha, né, que vive entre França e Espanha, né? Pega um pedacinho da França e um pedaço um pouco maior da Espanha. Só que o seguinte, eles não são nem franceses e nem espanhóis, porque eles são bascos, né? E aí o que acontece? Eles têm uma cultura totalmente diferente dos franceses e dos espanhóis também, tá? A língua também é diferente, né? Eles não falam francês e nem espanhol. Até falam, mas a língua oficial deles é o euskera, né? Eles são conhecidos como euskadi também, né? E a língua deles é o euskera. E por que eu tô falando deles, né? Teve um conflito muito sério entre o povo basco, né? E com relação à ditadura que teve na Espanha do Francisco Franco, né? Que foi um ditador. E ali entre 1939 e ali meados da década de 70, né? Ele governou a Espanha com, né, punhos de ferro ali, a ditadura. E o que acontece? Ele tornou a vida dos bascos um tremendo inferno. Por quê? Eles não podiam mais falar a língua deles, eles tinham que falar o espanhol, eles eram muito reprimidos, tá? Pelos espanhóis, né, pelo governo da Espanha, né, do Francisco Franco, e aí eles não podiam mais se manifestar culturalmente, as escolas não podiam mais ter ensino básico, era tudo espanhol, e eles foram muito maltratados. E aí surgiu uma galera, um grupo guerrilheiro chamado ETA, né, que quer dizer Eustadi Ta Ascatana, que é isso, né? Em português seria Pátria Basca Liberdade, né? Era um grupo tido como terrorista que surgiu para defender os bascos dos espanhóis, vamos assim dizer, né? Da repressão espanhola. Só que eles agiam com uma forma tão forte, tão violenta, né? Que acabou virando uma coisa ao contrário, né? Ao invés de eles serem defensores dos bascos, os bascos acabaram por não apoiá-los, porque eles agiam de forma violenta, eles queriam acabar com a violência, queriam viver bem, viver livres, né? Sossegados no seu cantinho ali no País Basco. O País Basco é uma coisa que na verdade não existe, tá? É uma região autônoma, né? Ela é meio que livre, vamos assim dizer, só que vive ali entre Espanha e França. Você não vai pegar um mapa mundo e achar o País Basco, tá? Só que se você procurar, você vai ver, né? É uma região autônoma, mas não é independente nem da França nem da Espanha, é pertencente a ambos os territórios. Esse ETA perdeu o apoio da população basca, né? E acabou depondo armas, tudo. E hoje os bascos vivem meio que de boa, vamos assim dizer, né? Embora não sejam independentes, mas existem outras questões ali também nesse mesmo território, como a questão da Catalunha, né? São povos que são diferentes, mas meio que vivem em harmonia com os espanhóis. Beleza, gente? E vamos para a nossa segunda treta, vamos assim dizer, nosso segundo conflito, que eu vou falar que é sobre a Irlanda do Norte, né? Que é a questão do Ulster, tá? Galera, a gente tem a Irlanda, né? Ela é dividida, sempre foi dividida em várias partes e tem uma treta, né? Há muito tempo com a Inglaterra, vamos assim dizer, né? Com os britânicos, tá? E se a gente pegar o Reino Unido, faz parte do Reino Unido, né? A Irlanda do Norte. E aí é uma briga que mistura tudo, né? Mistura política, mistura etnia e mistura religião também, tá? Eu vou focar mais na parte da etnia e da religião, que no caso, né, é os irlandeses versus britânicos, né? E a parte religiosa, que seriam os católicos versus protestantes, né? Vocês sabem que ambas são seguidoras do cristianismo, tanto o catolicismo quanto o protestantismo, porém são diferentes, né? Sempre teve uma treta, uma rixinha entre irlandeses, né, e britânicos, mas isso aí eu vou pegar um ponto aí que acabou se acentuando mais, né,
que foi ali em 1500 e pouco. A gente tem um rei que é meio safadinho, meio mulherengo, que é o rei Henrique VIII, e ele rompeu com a Igreja Católica, né? Ele brigou com a Igreja Católica e criou uma nova religião, porque ele era safadinho. Então, ele teve um monte de mulher, teve 6 mulheres, tá? E aí a primeira mulher, ele queria se separar, e não podia se separar, né, no catolicismo. O que que ele fez? Ele brigou, né, com a Igreja Católica e ele criou uma nova religião, que é o anglicanismo, que a gente fala que é a Igreja Protestante, né? E que é a religião seguida ali pelo Reino Unido, né, a maioria, né, que é a religião anglicana, tá? É cristã, né, mas é protestante. Diferente do catolicismo, né? Não segue as ordens ali do Papa. E aí, pra ele poder casar, né, com a outra mulher lá que ele queria dar um pé na bunda da primeira e casar com a outra mulher, que é a tal de Ana Bolena, né? Vocês vão aprender isso melhor em história, tá? Que eu não vou me meter. E aí ele criou essa religião, brigou, rompeu com a Igreja Católica. E o que que acontece? A parte do Ulster, que seria a Irlanda do Norte, né, que é separada da Irlanda, ela é protestante, né, junto com o restante do Reino Unido, que a gente tem ali País de Gales, tem, né, Inglaterra, e a Irlanda, né, ela é católica. E aí, lá no Ulster, na Irlanda do Norte, você tem uma parte católica e uma parte protestante, né, por causa da influência do rei Henrique, né, do anglicanismo. E aí, na Irlanda do Norte, surgiu um grupo terrorista, né, para defender os católicos, que eram minoria no Ulster, né, defender os católicos dos protestantes, né, do protestantismo. E esse grupo é o IRA, que é o Exército Republicano Irlandês, um grupo extremamente violento que durante muito tempo, em séculos, foi responsável por sequestros, por vários ataques terroristas, né, incluindo no nosso século mesmo, ataques a estações de trem, ônibus, metrô, vários, né, ataques assim, sequestros, coisas bem ruins, né? Também foi dado que eles depuseram as suas armas, mas sempre ficam aqueles remanescentes que às vezes fazem algum ataque terrorista que acaba saindo até no jornal, tá? Então aí volto nessa briga aí política, né, étnica e religiosa. Agora a gente vai falar de um país que não existe mais, né? Já existiu, mas acabou virando lenda, vamos assim dizer, né? Entrou pra história, porque ele era um país que se dividiu em vários países. Eu tô falando da Iugoslávia, né? A Iugoslávia era um país muito bonitinho, que reunia povos de diferentes culturas diferentes, nossa, totalmente diferentes, tá? Que tinham religião diferente, etnia diferente, língua diferente, né? E esses povos, eles permaneciam juntos ali, unidos, né? Por causa, vamos dizer, do carisma e da administração, né? De um governante que era o Tito, né? E aí ele tinha esse poder, vamos assim dizer, de unir esses povos, tá? A Iugoslávia, ela era unida assim por vários povos, croatas, eslovênios, sérvios, muçulmanos, albaneses, macedônios, vários povos, né? Só que eles viviam em harmonia, vamos assim dizer, já tinha vários conflitos, mas eles meio que viviam harmoniosamente graças ao carisma do famoso Marechal Tito, que é o Josip Broz, não sei se eu falei direito. E aí desses países, né, que faziam parte da Iugoslávia, porque hoje eles não fazem mais, né, são separados, a gente tem o que a gente fala assim, que ele é o mais malvado, né? Não, gente, não tô xingando, tá? Porque às vezes tem algum servo aí assistindo ela, vai ficar bravo comigo, né? Mas é um que queria meio que mandar nos outros, vamos assim dizer, que é a Sérvia, tá? E aí, né, a gente meio coloca a culpa em cima da Sérvia porque queria ter domínio do restante do território iugoslavo, né? E eis que as outras partes desse território, quando morreu, né, o Marechal Tito, sim, ele morreu. E aí acabou toda a harmonia, a união que existia até então. E eles começaram a correr atrás da independência, para cada um se tornar um país separado, com a sua cultura, com a sua etnia, sua religião, e cada um viver de boa. Então, quem conseguiu se separar, se desmembrar da então Iugoslávia, que era formada por vários povos, se desmembrou a Eslovênia, a Croácia, a Bósnia-Herzegovina, que nome, hein? Bósnia-Herzegovina, né? Montenegro e a Macedônia. Eles se tornaram independentes da Sérvia, vamos assim dizer, né? E aí, e vivem de boa, né? Mas tem um país que chama Kosovo, ou Kosovo, sei, né? Cada um fala de um jeito, que não conseguiu, né? Independente, faz parte, ele é autônomo, tá? Tem autonomia, mas não é independente da Sérvia. Ele foi reconhecido, né? Pelas outras aí, nações, né? Conseguiram se separar, mas a Sérvia não dá independência desse território, né? Nem do outro território que chama Vojvodina. Mas Kosovo, né? Ele vive nessa briga aí. Então, assim, tem mapas que se a gente for olhar,
Kosovo tá de uma cor diferentinha, como se ele fosse um país separado. E a maioria dos mapas não, ele tá da mesma cor da Sérvia, porque é como se ele fosse um território autônomo que pertence à Sérvia, né? Não é independente politicamente. Então é complicado a gente falar que Kosovo é um país, fica meio assim, né? Só que não, que é uma região autônoma, tá? E vários locais reconhecem, né? Como a ONU, mas a Sérvia precisa reconhecer e dar independência, né? Para que ele fique um país separado, tá? Em Jogos Olímpicos, né? Em vários jogos assim que já passaram, foi representado como se fosse um país separado, mas vive nessa briga aí, tá? E foi uma guerra muito grande quando teve a guerra da Iugoslávia, né? Porque teve uma briga entre Sérvia e Bósnia, né? Foi uma guerra horrível, com muitas mortes, tá? Muito estrago, uma briga política, étnica, né? E religiosa, especialmente étnica. A gente vai falar sobre um local assim que tem muita treta, lugar que tem a maior zona de tensão, de conflito que existe no mundo, no globo terrestre, que é o famoso Oriente Médio, né? E o Oriente Médio chama Oriente Médio por quê, né? Você já ouviu falar, né, sobre o Oriente Médio, né? Você ouve Oriente, Extremo Oriente, Oriente Médio, né? O Oriente Médio, diferente do Extremo Oriente, que é onde a gente tem, né, que a gente fala que é os povos asiáticos, né? Tem o hábito de falar que é a galera do olho puxadinho, que é japonês, chinês, né? No Oriente Médio, a maioria das pessoas, né, da população é formada por povos árabes, né? De origem árabe e que falam a língua árabe também, né? Ele tem uma localização geográfica estratégica, vamos assim dizer, né? Que é um local de rota muito bom para trocas comerciais, para tudo, tá? Então pega ali Europa, Ásia e África, né? Então tem rotas, canais, dutos marítimos que são muito bom para tudo, comercialização, ponto estratégico, e serve como zona de conflito, serve para tudo, tá? Ali tem uma grande diversidade étnica, né, no Oriente Médio, muito, muito grande, né? Árabes, persas, curdos, uma infinidade, tá? A gente tem ali onde se originou as 3 religiões mais seguidas, vamos assim dizer, né, importantes, monoteístas, né, monoteístas, que é o que eu falei no outro vídeo, né, que acreditam em um Deus só. Então a gente tem ali, faz parte do monoteísmo, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, sim, tá? Todas elas são centradas ali no Oriente Médio, até vou chegar nessa parte depois quando eu for falar de uma cidade que é muito importante, que tá dentro do Oriente Médio, aonde consta, né, pontos muito importantes ligados à religiosidade, tá? E ali também, então tem uma briga por uma outra coisa também, que é o famoso ouro negro, que é o petróleo. Então uma outra coisa, né, que é importante também, e que é um fator ali de briga, né, de tensão ali no Oriente Médio, né, é o famoso ouro negro, né, que é o petróleo. Por quê? Porque mais de 60% das reservas a nível mundial, né, de petróleo estão no Oriente Médio, né, estão ali. E é aí que acontece, dá muita briga, porque petróleo vale muito dinheiro, é o combustível fóssil mais utilizado ainda no mundo, apesar de ter várias fontes, né, energéticas, né, o petróleo ainda é muito, muito utilizado, incluindo para gasolina do seu carro, né, do busão que você anda também, tá? E aí quem que a gente tem ali no Oriente Médio que a gente fala que é fonte de destaque, né, para petróleo? A gente tem a Arábia Saudita, Emirados Árabes, que é onde tem Dubai, né, que é aqueles prédios chiques, né, Kuwait, Iraque, Irã, Bahrein, tá? Vários locais. A gente tem também conflito étnico e religioso, como eu falei, né, por conta de ter as religiões ali monoteístas que brigam entre si, que eu vou chegar nesse ponto. A gente tem o conflito principal, que eu vou abordar aqui, que é Israel versus Palestina, que a gente fala que é a questão árabe-israelense também. Já vou conversar sobre isso com vocês. Vou falar da questão árabe-israelense para vocês, que é uma briga que existe, é uma briga territorial, separatista, étnica e especialmente religiosa. Vou ter que contar uma historinha, não vou entrar muito no mérito da questão histórica, porque aí eu vou estar pisando no território do professor de história, que vai ficar meio bravo comigo, porque aqui a gente tá falando de voltado mais para a área de geopolítica, geografia das religiões e conflitos étnicos e religiosos, que é o tema da nossa aula aqui em questão, tá bom? Então, é o seguinte, né? A gente teve uma coisa horrível, né? Durante o período lá da Grande Guerra, né? Segunda Guerra Mundial, que foi o Holocausto.
que matou muitos judeus, né? Morreram muitos judeus. E aí sobrou uma galera, né, que resolveu fazer um movimento sionista, né, em procura da terra prometida, porque os judeus, né, a gente falava também que antes eram o povo hebreu, né, o povo escolhido, né, por Deus e tal. E aí essa terra prometida seria lá, né, a terra de Israel. Isso tudo é bíblico, né, tem todo um contexto religioso, uma história religiosa por trás. E aí, eis que começa a treta, a briga, né? A gente tinha a região da Palestina, né? E aí, quando foi lá no final da década de 40, tudo, o que aconteceu? Os judeus sem ter, né, lugar, tudo, e tinha terra prometida, né? E tinham sofrido muito por causa da Segunda Guerra, né? E aí veio a ONU, né? E falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, esse pedaço da Palestina, vamos separar, né? Igual quando você vai dividir o brinquedo lá com seus filhos, vai dividir o chocolate, né? E aí a ONU falou o seguinte, olha, vamos dar ali um pouquinho mais da metade para os judeus, porque eles sofreram muito. Coitadinhos, né? Vamos fazer uma doação, vamos separar, né? E aí vai ficar um pouco para os muçulmanos, que são os palestinos, e um pouco para os judeus, que serão, né, os israelenses. E aí é isso que surge o Estado de Israel, né? Se você for pegar no Mapamundi, Israel é pequenininho, tá? Tamanho de um estado brasileiro, é muito pequeno, tá? Territorialmente falando, em relação a um território grande como o nosso, né? Como o Brasil. Mas é extremamente disputado, como eu acabei de falar, né? Tem toda uma questão aí separatista, né? E religiosa, né? Que acaba fazendo essa terra sendo tão sagrada para esses dois povos, tanto os judeus, que seriam os hebreus, como os muçulmanos, que são os palestinos ali. E aí surgiu o Estado de Israel, né? E ele foi se expandindo cada vez mais, né? Israel foi aumentando, foi ampliando, foi expandindo, foi pegando território ali, que era Palestina até então, né? Dos muçulmanos. E os palestinos foram ficando acuados, vamos assim dizer, porque foi ficando menor o pedacinho deles, né? Vocês podem acompanhar aqui no desenho, né? Esse mapinha aí, né? Como que tá ficando diferente. Porque o que acontece? Aonde tava, né, o verdinho, que era Palestina, né, acabou ficando menor, porque, né, a ONU, né, fez essa doação ali, né, e foi criado o Estado de Israel, ali, né, na década de 40, né, que era para os judeus, que é o pedaço branco, que foi aumentando. Você tá vendo que o branco tá aumentando, aí o verde tá diminuindo. O verde são os palestinos, que começou a diminuir, e os israelenses, que são os judeus, hebreus, né, foram aumentando, foi expandindo, até que os palestinos foram ficando um pedaço bem menorzinho, foram ficando acuados, né? E a gente tem um pedacinho pequeno, que a gente fala que é a faixa de Gaza, onde tem uma boa concentração ali de muçulmanos, de palestinos, e que é uma região ali de muita tensão, muito conflito, brabo mesmo, armado. Agora vamos pra treta, vamos falar das tretas, né? Pra falar da treta, eu vou ter que falar dos grupos treteiros, causadores, né? E aí, vamos lá, vou falar do primeiro aí, o tchanam, né? É o Hamas, né? Que é o Movimento de Resistência Islâmica. É um grupo que é tido como terrorista por nós, especialmente do Ocidente, né? E pelos judeus também, né? Os israelenses, tá? Porque eles agem de forma extremamente violenta, né? Armados, tá? Até os dentes. Eles atuam em locais próximos ali da fronteira de Palestina e Israel, né? E eles querem formar um estado que eu digo com letra maiúscula, né? Um país palestino, e eles usam atentado, né? Com homens-bombas, sério, homens-bombas suicidas, né? E com outras modalidades também. Esse é o Hamas. Ainda falando da atuação, né, palestina, dos muçulmanos, a gente tem uma coisa chamada de intifada. O que foi intifada, né? Intifada é um termo que a gente chama, assim, de o levante palestina, revolta palestina, vamos assim dizer, tá? Por quê? Lembra quando eu falei que eu mostrei o mapinha ali, ó? Que foi aumentando, né, os israelenses, os judeus, e foi diminuindo, né? Foi ficando mais apertado a população palestina, vamos assim dizer. E aí o que acontece? Eles começaram a ficar... Chegou uma hora que eles ficaram revoltados. Falaram, chega, esse território é nosso, agora vamos inverter, vamos tomar tudo de volta pra ficar como tava antes, né? Com a gente mandando no pedaço, na maioria do pedaço. Porque eles são os intrusos e esse território é nosso. Então é uma revolta, assim, tá? Aí a intifada, né? Ela surgiu lá na década de 80, tá?
porque eles estavam saturados já pela opressão, né, e queriam combater os militares, né, israelenses que estavam avançando no território, vamos assim dizer. E aí teve a primeira intifada. A primeira intifada, se vocês olharem, né, ela foi com paus e pedras, né, foi coisa na mão mesmo, ataques, né, de uma população contra a outra população. E aí essas intifadas foram aumentando até tomar uma proporção maior, né, com armas de fogo, com bombardeio, com coisas assim, né, extremamente violentas, que acabaram resultando em mortes e feridos e destruição de território também ali entre Palestina e Israel, tá, galera? Para vocês entenderem sobre religiosidade, né, em relação a esse local, né, que é o Oriente Médio, tá? Vocês têm que entender sobre uma coisinha que é o famoso fundamentalismo islâmico, tá? E o que é fundamentalismo islâmico, né? Ele é uma ideologia, né? E porque, assim, o Islã, ele é uma religião, né, até muito bonita por sinal, só que existem pessoas que são extremistas, né, fanáticos religiosos. E aí os fanáticos, eles fazem o que? Eles querem impor, os extremistas, né, a sua vontade que essa é a única religião que é boa, que serve e tem que ser seguida por todo mundo, né, por bem ou por mal, né? Na marra, na porrada. E aí a gente acaba chamando isso aí de fundamentalismo islâmico, né? Quando quer juntar tudo. A filosofia, o estilo de vida, a religião imposta goela abaixo, tá? E a gente dá esse nome aí de fundamentalismo islâmico. Ainda no Oriente Médio, ali no lance da tensão, falar de um outro grupinho também que adora tocar o terror, que é o Hezbollah. Gente, não confunde o Hamas com o Hezbollah, porque o Hamas, que é o movimento de resistência islâmica, ele fica ali dentro, né, de Israel e Palestina. Eles são palestinos, né, são muçulmanos, mas são palestinos, são dali de dentro mesmo, da treta interna, né. E eles querem tomar de volta o que, tipo, era deles antes da ONU, né? Como eu falei, tem todo um contexto religioso, histórico dentro que eu não vou entrar agora, né? E o Hezbollah, não. O Hezbollah, eles são do Líbano, que é vizinho. Sabe aquele vizinho enxerido? É o Hezbollah, tá? Desculpa, né? Mas é a verdade, tá? Porque o que acontece? Primeiro que eles são islâmicos, são muçulmanos, mas eles são de uma outra vertente, né? Porque dentro do islamismo, assim como dentro do cristianismo, a gente tem várias divisões, né? Porque dentro do cristianismo a gente tem o catolicismo, tem o protestantismo, tem a igreja ortodoxa, né? Dentro do próprio protestantismo tem toda uma divisão, né? Dos evangélicos, que é batista, luterano, metodista, né? O islamismo também se subdivide, né? Como assim? Então a gente tem ali os sunitas, os xiitas, né? Os alauítas, que eu vou falar depois, vou chegar nessa questão depois, né? E os sunitas são a grande maioria, como o Hamas, que é o que eu falei agora há pouco. E o Hezbollah, eles são xiitas, que é uma minoria, cerca de 10% ali, né, do Islã, né? Eles são xiitas. E o Hezbollah faz parte disso. O Hezbollah, ele é vizinho, né, é do Líbano, só que ele tá de olho em Israel, porque tem uma cidade que todo mundo quer. Cara, sabe aquela última, a comparação com a última coxinha que sobe na bandeja e todo mundo quer? É essa cidade, a cidade incrível, maravilhosa, linda, que é a cidade de Jerusalém, todo mundo quer, tá? Também não é de se estranhar, porque é um lugar espetacular, você vai ver logo assim, pra resumir, né? Qual que é a intenção do Hezbollah, vamos assim dizer? Ele quer criar um Estado Islâmico no Líbano, né? Então tornar o Líbano inteiro muçulmano. Lembra do que eu falei do fundamentalismo islâmico agora há pouco, né? E aí ele quer entrar lá, destruir Israel, destruir, né? Que é onde estão os judeus, né? Que seriam os hebreus, que são os inimigos, porque eu já falei que não bate ali, né? Judeu e muçulmano não combina, tá? E quer transformar Jerusalém numa cidade islâmica muçulmana. Esse é o intuito do Hezbollah, que é um grupo fundamentalista xiita, beleza? Se vocês olharem aí na foto, vocês vão ver um negócio que a gente chama de Muro da Vergonha. A gente não, né? Os muçulmanos chamam de Muro da Vergonha, porque esse muro ele foi construído com o intuito de segregar, separar, né? Os dois povos, né? Não misturar muçulmanos, né? Islâmicos e judeus. Então ele é visto como uma coisa vergonhosa para os palestinos, tá? Eles têm essa visão de que é um muro da vergonha. Agora eu vou falar de uma treta, né, sobre um líquido muito importante, que é o líquido da vida, que a gente não vive sem. É a treta por causa de água, né? Isso, quando você vai viajar com a sua família, só tem aquela garrafinha de água no carro.
E aí tá aquele calor do inferno, todo mundo suando, e aí fica a garrafa é minha, né, daquela treta. Isso aí não é nada, cara, perto da briga que tem de água ali no Oriente Médio. E isso, além de ter essa briga religiosa, tem briga de território, briga de etnia, né, toda essa... Tem a briga por causa de água também, quebra-pau por causa de água. Por causa de um rio, cara, que tem a ver com 3 religiões, tá? Isso, 1, 2, 3 religiões, tá? Que é o famoso Rio Jordão. Esse rio, ele passa no meio, né? Como eu falei, falta água, né? Sobra petróleo, mas falta água no Oriente Médio. E esse rio, que é o Rio Jordão, ele passa ali no meio, né? Ele pega a Palestina, né? Pega Israel, tá? E aí ele é importante por causa disso, né? Do abastecimento, porque não dá pra viver sem... Cara, não dá pra viver sem água, você concorda comigo? Sem condições. A água é tudo, né? É pra você beber, pra você se hidratar, pra você fazer comida, pra você tomar banho, pra você lavar roupa, pra ter saneamento básico. Não dá pra viver sem água, né? E aí todo mundo precisa de água. E tem essa briga pelo uso da água. E esse Rio Jordão, ele é mega importante por um outro fator também, né? Por que ele é importante? Ele é importante, além de ser importante para os israelenses e para os palestinos, ele é importante por um outro fator. Ele é importante para o cristianismo. Nossa, Pro, mas o que tem a ver agora o cristianismo? Você nem tinha falado dele, né? Mas agora entrou o cristianismo na história, cara. Né? Por quê? O Rio Jordão, ele é famoso, ele é sagrado, ele tá nas escrituras bíblicas. Porque, de acordo com, né, as escrituras e com a história, ele foi o rio onde teve o batismo de Jesus Cristo, sim, né? Ele é reconhecido como oficial ali, né, pelo Papa, né? Que é onde teve o batismo de Jesus. E vai um pessoal, uma galera, né? Viaja sempre para se batizar nesse rio. Tem batismos ali que são coletivos, o pessoal gasta uma grana para ir lá para o Oriente Médio para se batizar no mesmo lugar que Jesus, tá? Então, além de tudo, ele tem essa importância também. A gente vai falar agora de uma cidade muito importante, né, cidade sagrada de Jerusalém, né, que é muito, muito disputada essa cidade, tá? Ela é disputada por árabes, israelenses, né, porque ela tem um valor simbólico para judeus, para muçulmanos, e ela também tem um valor simbólico muito importante para o cristianismo, extremamente procurada, né? Então, essa cidade, ela é importante para 3 religiões, é uma fonte de turismo, assim, muito grande, né, movimenta a economia, né, de Israel, porque recebe uma quantidade gigantesca de turistas todos os anos, tá? Para os judeus, né, ela é importante porque ela é a cidade do rei Davi, né? E aí é onde teve um templo foi construído para poder guardar a Arca da Aliança, né? Onde tinham os mandamentos e tal. Para os muçulmanos, ela é importante, né? Porque é onde o profeta Maomé, que é o profeta mais importante, né, do Islã, ele subiu para o céu, tá? E pro cristianismo é importante porque foi o palco da paixão de Cristo e também por causa do sepultamento de Jesus Cristo. Então é importante para as 3 religiões monoteístas que eu tinha falado, que é o cristianismo, o islamismo e o judaísmo, de uma importância religiosa, né, histórica gigantesca, a cidade de Jerusalém. E quais são os locais sagrados, né, da cidade de Jerusalém que são tão importantes para essas 3 religiões monoteístas que eu acabei de falar? Então, eu vou falar primeiro do local que é importante para o cristianismo, né? Para o cristianismo, o local importante que a gente fala é a Basílica do Santo Sepulcro. É uma igreja, né? Maravilhosa, toda arrumada, organizada, recebe muita gente sempre, tá? Essa igreja ela é importante, né? Porque é onde supostamente tinha uma tumba, né? Onde estava uma pedra com o corpo de Cristo, né? Então a gente fala que tá o Santo Sepulcro ali nessa igreja, tá? E ela recebe muitos turistas, né, cristãos, e o número de visitantes, né, teve ano que chegou a bater o número de turistas no Rio de Janeiro, né, que é uma cidade turística, assim, super top master a nível mundial, tão grande que é a importância religiosa para os cristãos. Falando do islamismo agora, né, o local importante em Jerusalém, para os muçulmanos, é o Domo da Rocha, tá? Ele fica na mesquita de Omar, e esse Domo da Rocha ele é o 3º lugar mais importante do islamismo. Ele fica atrás da cidade de Meca, que é a primeira mais importante, depois da cidade de Medina, né? E ali, de acordo com a tradição islâmica, foi aonde o Maomé ele ascendeu ao céu, tá? E esse Domo da Rocha, gente, ele é todinho de ouro, coberto de ouro, assim, ó. Tá? Um negócio lindo, maravilhoso. Lembrando que na mesquita quem entra são os homens muçulmanos, tá?
o que é importante para o judaísmo dentro da cidade de Jerusalém? É o famoso Muro das Lamentações, né? É um muro mesmo, né? Um lugar sagrado do judaísmo. Ele fazia parte, né, do famoso templo de Salomão. Só que esse templo ele foi destruído pelos babilônios e aí sobrou esse muro, esse paredão gigante, né? E os judeus vão lá, muitos judeus, né, vão todos os anos, tá? Uma tradição. E lá e tem o hábito de colocar papeizinhos nas fendas do muro. E aí nesses papéis tem pedidos, tem agradecimentos, tem orações, né? E eles vão lá, levam às vezes a Torá, né? Eles fazem orações, né? Se reúnem, também é muito bacana. E esses pontos aí, eles são próximos, gente. Vocês não têm noção de como são próximos esses bairros aí, onde tá a igreja, né? Do Santo Sepulcro, o Domo da Rocha, o Muro das Lamentações. O Domo da Rocha e o Muro das Lamentações é muito pertinho. Se você olhar aqui na foto, você vai ver que é bem próximo um do outro, né? O problema aí não tem briga, não tem treta, porque, né, tá o povo de uma religião que se odeia com outro povo não tem BO. A cidade de Jerusalém, ela é muito segura, tem policiamento e é muito organizada, tá? Justamente já para esse fim, já que recebe um número muito grande de fiéis sempre, né, todos os anos. E é isso, a nossa aula de hoje termina aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha te ajudado. Vou aproveitar para mandar um beijo para você que já foi meu aluno, já teve aula de geografia comigo. E um beijo mega especial para os meus alunos do TOSE do terceiro ano, que são, ó, show de bola, tá? Um beijo grande.